A gente sabe que, essas ideias mais liberais, meritocráticas, não necessariamente elas acabam se encaixando dentro da gestão pública e então como é que foi para você incorporar isso? Quais foram as medidas práticas que você conseguiu implementar? Os resultados a gente consegue ver nos indicadores Uhum. econômicos do estado de Minas Gerais que conseguiram ter uma melhora, mas eu queria saber como é que foi a implementação disso tudo desde que você assumiu. Eu acho que a gestão do Estado tem uma semelhança com a campanha. Na campanha, ninguém acreditava que nós poderíamos ganhar. E quando nós ganhamos, ninguém acreditava que nós poderíamos tirar Minas do buraco. Então, temos essas duas semelhanças aí. Foram dois grandes desafios, mas o segundo eu acho que foi até maior. Nós assumimos um Estado, ô Salomão, em que a situação, eu posso te dizer, era assim, o caos. Eh, Você olhava e pensava: "Será que tem jeito de consertar essa terra arrasada aqui?", né. Vou te dar aqui alguns exemplos para você ter ideia. Eu assumi em janeiro de 2019, até o último dia, o ex-governador do PT, Pimentel, falou: "Eu vou pagar amanhã o 13º", e não pagou, até o último dia: "Amanhã eu estou pagando, amanhã eu estou pagando", assumi sem ele quitar. Tive de parcelar o 13º de dezembro de 18 em 10 vezes. Na hora que eu acabei de pagar o 13º de 18, já estava na hora de pagar o de 19 já, você concorda? Né. Essa era a situação. Salário, você ia terminar de quitar a folha, em vez de ser no 5º dia útil, era quase que no 30º dia útil. Você ia pagando parcelado, pagava 2.000, os menores salários primeiro e os maiores, no final do mês, não tinha data certa. Mas nós olhamos, fizemos uma previsão de caixa, começamos a pagar. Medicamento, tinha nada. Medicamento de uso contínuo na rede pública. Nada de estoque. Fomos comprar medicamento. Aí a indústria farmacêutica fala: "Ó, podemos vender, mas vocês estão aqui devendo há 2 anos 45 milhões de reais, precisa pagar primeiro". Vai comprar da B: "Ó, podemos vender, mas vocês estão devendo aqui 38 milhões, já tem 1 ano e meio". Tivemos de ir no Ministério Público pedir para furar a fila de pagamento, para quitar esses laboratórios que vendem medicamentos que podem salvar vidas, para poder começar a abastecer a rede pública do Estado. Assim, então, assim, aquela dificuldade. Primeira semana como governador, não sei se vocês conhecem a cidade administrativa, eu fico lá num prédio mais baixo, o edifício Tiradentes. 400 prefeitos chegaram lá com trio elétrico, com megafone, fazendo manifestação para receber os repasses municipais que eles têm direito, que o governo passado do PT não pagava os 853 municípios. Numa coisa, o PT foi muito justo, ele deu o calote em todos, você entendeu? Nos 853 igualmente. Não ficou um prefeito que não tenha sofrido rasteira do PT lá em Minas Gerais. E lá nós tivemos casos, ô Salomão, que acho que em outros estados do Brasil não aconteceu. As prefeituras começaram a morrer também. É como se eu tivesse aqui morrendo de hemorragia e começasse a tirar o seu sangue e daqui a pouco você começa a entrar em falência também. Foi mais ou menos o que aconteceu. Nós tivemos lá em Minas prefeitos que, em vez de pagar salário, começaram a fornecer cesta básica para os funcionários, falando: "Ó, sobreviva até a gente ver o que isso aqui vai virar". Virou um escambo. Virou algo nessa linha. Tivemos prefeitos que renunciaram, que a pressão é muito grande. Tivemos prefeitos que adoeceram e prefeitos que suicidaram lá, 2017 e 18. A Constituição está lá clara, o Estado tem de repassar para os municípios 25% do ICMS, acho que 25% do IPVA, da educação, tem lá as verbas. E o Estado de Minas simplesmente falou: "Não vou cumprir isso aqui mais", pagava o que dava. É igual uma empresa que entra em dificuldade falar: "Ó, esse mês eu vou pagar só 40% do salário".
E pronto. Você entendeu? Então, as prefeituras morrendo. E logo que eu assumi, em janeiro nós tivemos de fazer a transição, porque não abriram nada para nós. Nós ganhamos a eleição dia 28 de outubro, não abriram nada. Tínhamos novembro e dezembro. Nenhuma senha de sistema, nada. Aí que nós fomos ver, né, o Titanic no fundo do Oceano Atlântico mesmo. Funcionário público. Lá em Minas nós temos 600 mil, entre aposentados, pensionistas, na reserva e na ativa. Desses 600 mil, 240 mil estavam com nome sujo no SPC e Serasa, porque descontaram o empréstimo consignado e não pagaram as instituições financeiras. E os bancos cobrando. A minha família é concessionária de veículos, né? Tem algumas marcas. O pessoal dessas empresas, os presidentes, começaram a ligar para o meu irmão. O seu irmão agora é governador, vê se ele paga a gente aqui, que nós vendemos ônibus, vendemos moto, vendemos carro para o governo de Minas e não recebemos nada. Até envolver o negócio que não tem nada a ver, meu irmão me ligando. Os presidentes estão te ligando aqui, você entendeu? Então, assim, e eu reuni o secretariado, né? Até eu tenho de agradecer muito os primeiros secretários, porque eles vieram como voluntários. Eles vieram para poder resgatar Minas do fundo do mar. E foi gradativo. O que você tem de fazer para resgatar, né? Não tem regra que escape disso. Reduzir despesas e ampliar receitas sem aumentar impostos. Para reduzir despesas, nós fomos na linha de tudo que é possível reduzir, vamos. E eu fiz questão de dar o exemplo. Eu falei, se tem alguém aqui que tem de dar exemplo, é governador. Como que o último governador procedia? Morava num palácio, Palácio das Mangabeiras. 32 empregadas, garçons, cozinheiras, maître, não sei mais o quê. Eu fui morar na casa que eu pago aluguel, falei, não vou morar em palácio. Pago o aluguel da minha casa e tenho uma empregada que eu pago do meu bolso também. Ex-governador, Palácio das Mangabeiras é no oposto da cidade administrativa. Helicóptero todo dia, para ir e para voltar. Eu aluguei uma casa perto da cidade administrativa, 20 minutos de carro, eu estou lá no meu local de trabalho. Elevador privativo. Governador e vice-governador tinham 6 elevadores privativos à disposição. 6, não é 1 nem 2 não, 6. Não sei o motivo. Desativei e desliguei todos. Uso o mesmo elevador que os demais funcionários lá do edifício Tiradentes utilizam. E por aí vai. E fiz o mesmo com secretários. Vários secretários no passado não tinham privilégios, mordomias, e eu cheguei para todo mundo e falei, aqui nós temos de acabar com tudo. O Estado está falido, tem gente morrendo por falta de medicamento, nós vamos ficar aqui vivendo com privilégio, com mordomia, e as contas foram melhorando ao longo do tempo. Entre administração direta, estatais e autarquias, nós reduzimos mais de 50 mil cargos. 50 mil cargos não é pouca coisa, não. Quantas empresas no Brasil têm 50 mil funcionários? Acho que você conta no dedo das mãos. Não são muitas, não. E 2018, que foi o último ano do governo PT, o déficit foi coisa de 11, 12 bilhões. No primeiro ano do meu governo, ele já caiu para 8, com essas medidas que nós tomamos. Depois caiu para 5 ou 4. E o ano passado, pelo 4º ano consecutivo, nós já tivemos superávit. 5 bilhões de superávit o ano passado. Então, nós saímos de menos 11 bi para mais 5 bi de superávit e não déficit mais. Eu levei 2 anos e 8 meses para colocar a folha de pagamento em dia. Eu fiquei 2 anos e 8 meses pagando atrasado ainda a folha de pagamento.
E depois que você coloca a folha em dia, você começa a ver uma certa claridade, né, no fim do túnel aí. Mas, eu te diria que avançamos muito, mas ainda temos muito o que fazer lá em Minas Gerais, mas pelo menos hoje o estado tem as contas, vamos dizer, equilibradas. Nós precisaríamos ter mais recursos para recuperar as estradas, para fazer mais investimentos, mas pelo menos já temos, uma situação controlável e não é caótica mais. Tivemos avanços muito grandes na educação, reformamos 2.300 escolas, um estado que não paga a folha de pagamento em dia, o que você acha que ele faz de manutenção? Nada, né? Então estrada, escola, tudo sucateado, reformamos já 2.300 escolas, herdamos um cemitério de obras inacabadas e nem cercaram, tudo vandalizado, tudo depredado. É assim, é o exemplo da politicagem que rasga dinheiro, sabe? E que não entrega nada para a população. Concluímos essas obras, o que não concluiu, que são 5 grandes hospitais regionais, está no caminho final aí para a conclusão. E todos os indicadores de políticas públicas melhoraram nesse período aí. Se você pegar, a criminalidade hoje é muito menor do que era. Na saúde, o ano passado nós batemos recorde em cirurgias eletivas. O maior número tinha sido pré-pandemia, em 2019, coisa de 800 mil cirurgias. No ano passado nós fizemos mais de 1 milhão. Na pandemia foi lá embaixo. Uhum. E hoje, em muitas regiões do estado, nós não temos mais fila para ninguém fazer cirurgia. Você tem um período do agendamento só, o que é uma conquista muito grande. O Brasil como um todo, muita gente ainda está aí esperando meses ou até mais de ano para poder fazer alguma cirurgia. E em Minas, em muitas regiões, nós zeramos essas filas. A avaliação dos alunos tem melhorado. E eu gosto muito de falar da hipocrisia do PT. O PT tem essa bandeira social, mas eu provo, né? E está no portal da transparência para qualquer um ver o que o partido, que no discurso fala que é social, gastou com merenda escolar em 2018. Minas Gerais tem 1.600.000 alunos na rede pública estadual. Sabe o que eles investiram em merenda escolar em 2018? 20 milhões de reais. Isso dá mais ou menos R$1 por mês por aluno, aproximadamente. O ano passado, nós investimos 470 milhões de reais. Na época do PT lá, sabe o que os alunos muitas vezes comiam? Uma água com uns grãozinhos de arroz, que eles falavam que era uma sopa. Era merenda escolar. Hoje tem carne todo dia, tem fruta, tem verdura. E não foi por acaso que o ex-governador nem ir para o segundo turno foi, né? Se aquele homem fosse para o segundo turno, o povo mineiro estava meio que sofrendo de alguma alucinação por votar nele. Então, num ponto, eu posso dizer que a imagem do partido lá em Minas ficou assim a pior possível, porque foi uma gestão que realmente fez o estado retroceder mesmo.